Uma curiosidade que talvez ninguém saiba sobre mim. Acho que eu não conto muito isso. Deixa eu até pensar se eu tenho que contar. Ai, meu Deus. Ah, vai. Ó. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias, pelo menos. Tô aqui com a Mariana e com o Gabriel. Gente, vocês falam de onde? Vinhedo, interior de São Paulo. Nada mal. Não conheço um ser vivo ainda que mora em Vinhedo que desgosta de Vinhedo, tá? Exato. É verdade, só tenho fãs dessa cidade, só ouço coisas boas, né? Porque toda cidade tem prós e contras, parece que Vinhedo esqueceu dos contras. Exatamente, por isso que a gente escolheu vir pra cá. Que legal, não, ouço muito boas coisas daí. Mas vem cá, em que nicho de mercado vocês fizeram 6 em 7, o famigerado R$100 mil em 7 dias? A gente fez 6 em 7 no nicho de terapias holísticas, mais especificamente radiestesia. Que massa, que louco. Para não dizer massa, louco. O que é radiestesia? Porque a pessoa confunde com radiografia, com radiologia. O que é radiestesia aqui para nós mais ignorantes, nessa parte mais diferente, vamos dizer assim, mais alternativa mesmo? Eu diria que a radiestesia é uma terapia mais alternativa, né? Holística ou alternativa. O que é radiestesia? Explica para mim, só para a gente ficar na mesma página. A radiestesia é uma técnica milenar, Érico. É uma técnica milenar que utiliza de alguns instrumentos para medir e captar energias. A própria palavra radiestesia significa isso. Radi de radiação e estesia, a estese de sensibilidade à radiação. Então a gente usa de alguns instrumentos como o pêndulo, vou até mostrar aqui, para medir energia, para captar energia de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer ambiente, de qualquer animal. E por que a gente vai captar? Desculpa a ignorância, tá? De uma pessoa mais ignorante nessa parte de radiestesia. Qual que é a intenção de captar energia? Quando a gente vai trabalhar com a radiestesia para uma terapia holística, as pessoas que vêm, né, os clientes, por exemplo, eles podem estar com problemas de desequilíbrio energético. Então a pessoa ela pode ter uma depressão, sofrer de ansiedade, ou falta de energia, procrastinação, obesidade mental, né, excesso de informações mentais. E tudo isso acaba gerando um desequilíbrio energético. Então, com a radiestesia, a gente consegue avaliar o que é esse desequilíbrio energético, qual a causa raiz do problema dela, para depois entrar com um tratamento e eliminar aquele problema, seja depressão, seja o que for. Bom, dá para ter uma noção, sim. Olha que interessante. A gente emite energia, né? Então, essa parada é o tempo inteiro. Quem nunca sentiu isso de uma maneira mais empírica, né? Por mais que eu não consiga explicar às vezes, mas, por exemplo, às vezes a diferença aí do online e do presencial tem uma diferença muito grande, porque às vezes eu sento, eu piso no palco, vamos supor que tenha 1000 pessoas, podia ter 10, mas assim, é uma energia diferente. E assim, se eu fechar o olho, parece que eu sinto essa energia diferente. É interessante. Quando eu estiver olhando para 1000 telinhas, é uma energia diferente, quiçá diferente mesmo, né? A energia eletromagnética, por que não dizer, né? Não é porque é aquilo que a gente não vê, que a gente não sente, né? Senão a gente não estava falando aqui com headphone sem fios, Exato. né? A gente não precisa necessariamente ver para coisa, mas assim, por tempos inteiros. E também tem a energia da pessoa, tem a energia do local. Não sei se vocês já sentiram isso. Sim. Às vezes eu falo com a Juliana, cara, tem uma energia estranha isso aqui. E eu não sei explicar. Você não tem essa parada de vez em quando? É porque você é energia. Você é pura energia. Os ambientes são energia. As pessoas são energia. Então, quando a sua energia entra em contato com a energia de um ambiente ou de outra pessoa, vocês trocam informações. Então, todos nós somos radiestesistas in natura, porque a gente está o tempo inteiro captando essas energias, mas quando a gente utiliza esses instrumentos, a gente consegue ter maior assertividade naquilo que a gente está medindo. Total. E aí eu fiquei, depois de um tempo, não tem nada a ver com radiestesia, imagino eu, pela minha ignorância mesmo, mas às vezes eu fiquei um pouco mais sensível à minha própria energia. Tipo, hoje eu medito quase nada, né? Eu tô numa férias de meditação, mas quando eu começava a meditar, sei lá, teve uma época que eu meditava 1 hora por dia, por 100 dias seguidos, eu ficava mais sensível à energia. Eu falei assim, cara, você fica porque às vezes você tá tão distraído,
que você não percebe a energia ao seu redor. E aí a gente vai, né? Então, às vezes a gente come a comida distraída, a gente não percebe o gosto, né? Então, ou não percebe tanto o gosto, né? A não ser que seja muito ruim ou muito bom, mas a gente não percebe. Mas eu comecei a perceber essa parada. Mas enfim, quem de vocês dois me conheceu primeiro? Foi você, Mariana, ou foi você, Gabriel? Fui eu. Cara, como é que foi? Antes de contar diretamente como te conheci, eu queria contar um pouco da minha história até te conhecer, depois juntar com a Mariana e como a gente chegou até o Fórmula. Então é o seguinte, né? Lá atrás, cerca de 2019, 2018 ali, eu, na verdade, antes de tudo isso, eu decidi fazer engenharia, né? Sempre tive muita facilidade com exatas, tal, toda aquela coisa. Falei, vou ser engenheiro, né? Só não sei do que ainda. E aí eu fui para a faculdade e tal. Passei lá no vestibular e decidi seguir a carreira na engenharia mecânica. Seguindo a carreira na engenharia mecânica, que é o que eu sempre quis, meu sonho era trabalhar numa empresa multinacional, subir de carreira, chegar na diretoria. Só que dentro de mim eu ainda tinha aquela centelha que falava para eu ter meu negócio próprio também. Não sei se em paralelo, não sei se viver disso. Mas eu sempre tive esse espírito empreendedor também, mesmo que eu almejava ser engenheiro, né? E aí, tal, a primeira decisão importante, né, que eu tomei na minha vida foi, logo quando eu passei no vestibular, cerca de 6 meses depois, né, eu tinha uma primeira dificuldade, que era ir e voltar todo dia. Então, eu morava em São Paulo e fazia faculdade lá em São Bernardo do Campo. Para quem não sabe, é uma distância de 1h20, 1h30, assim. E aí eu tinha que ir e voltar todo dia, né? E eu fiz, o primeiro dia de aula, eu fiz o que todo trabalhador, digamos assim, todo vestibulando faz uma vez na vida, né? Peguei ônibus, metrô até lá, toda aquela coisa sem ir de carro. Só no primeiro dia eu já fiquei exausto, assim, já de ir até lá. E, enfim, aí depois eu consegui arranjar carona, fui indo e voltando todo dia. Isso durante 6 meses. Depois de 6 meses, cara, eu falei, não dá mais, eu vou tomar essa decisão de sair da casa dos meus pais para morar lá perto, em frente à faculdade. Tem um monte de prédio ali, um monte de república que só atravessar a rua eu tô na faculdade. E aí eu decidi dividir esse apartamento com mais três pessoas, 3 amigos meus, né? Então a gente rachava os custos, obviamente, né? Foi uma decisão importante, só que ainda eu dependia dos meus pais para poder bancar tudo, né? Tanto faculdade, quanto apartamento, aluguel, toda aquela coisa. E aí, dividindo apartamento com eles lá, foi minha primeira experiência, assim, fora de casa, a primeira decisão importante que eu tomei. E aí, procurando estágio, depois passou um tempo, né? Fui me adaptando. E comecei a procurar estágio, né, que é o que eu sempre quis, estagiar, crescer numa empresa. Lá para 2019, eu achei um estágio, depois de tentar várias outras empresas, vários outros processos seletivos, eu consegui um estágio numa multinacional como eu sempre queria. E na área comercial, nada a ver com engenharia, mas estava feliz de qualquer forma, né? E para ganhar R$ 1.500 por mês, falando de valores assim. Não é para alguns pode... Oi? Que ano foi isso? 2019. Comecei em 2019. E aí quantos anos você tem, eu tenho Gabriel? 26 anos hoje. E aí para ganhar R$ 1.500, não sei se isso é muito ou pouco, né? Depende do ponto de vista de cada um. Mas na época, para mim, para quem não tinha renda nenhuma, já era alguma coisa, né? Só que eu ainda não estava satisfeito, né? Eu queria mais, eu queria crescer, que nem eu falei para você. E eu tinha boas perspectivas ali dentro da empresa, né? Eu comecei a trabalhar, depois de 3, 4 meses, o meu ex-chefe ele chegou e falou para mim: Gabriel, estou gostando muito do seu trabalho e tal, eu vou começar a internalizar o seu processo de efetivação e tal, em maio de 2020, ele falou para mim. E aí eu falei, não, beleza e tal, e já vai ser como engenheiro, ele falou. Eu falei, agora estou feito, né, vou crescer, agora ganhei, vou realizar meu sonho, né. Aí o tempo passou, né, o tempo foi passando, eu conheci a Mariana inclusive nesse ano, né, lá na faculdade, a gente conheceu na faculdade. A gente treinava na mesma academia. Dentro da faculdade tem uma academia,
A gente treinava nessa mesma academia e se conheceu lá. E aí, em 2020, eu tinha perspectiva de ser efetivado em maio, né? Só que, como todo mundo sabe, estourou a pandemia, né? Em março de 2020 começou a fechar tudo, incluindo a empresa. Não fechou, não quis dizer que faliu, algo do tipo, mas eu fui meio que dispensado como estagiário, todos os estagiários foram dispensados. Ou seja... rolou um corte de custo. A empresa era no ramo, era multinacional, mas em que ramo? Era uma multinacional de extrusão de alumínio. Não sei se... Ok. E aí... Extrusão é uma parada muito louca de você criar peças. Isso. É peças automotivas, da área que eu trabalhava. E talvez, de ignorante, talvez a cadeia produtiva estava começando a dar os piripaques da cadeia produtiva, né? Que hoje a gente sente até hoje os piripaques, mas eu entendo. Aí ele falou assim, cara, vamos tirar primeiro... E geralmente nesse processo você tira os seus mais júniors, né? E fica com o seu corpo mais executivo. Mas os júniors, eles geralmente vão primeiro, né? Porque eles não estão produzindo ainda, eles são um investimento para o futuro, aquela coisa, e o futuro é incerto, então... Sim, não é que eles me dispensaram, assim, me demitiram, mas eles falaram o seguinte, vocês, todos os estagiários estão sendo dispensados do trabalho, você vai continuar recebendo... Opa! Você vai continuar recebendo, só que você não vai ser dispensado por enquanto, só que você não vai precisar ficar de home office, foi isso que eles falaram para mim. E aí eu fui, e aí aconteceu uma coisa que, para mim, assim, parece que eu dei 20 passos atrás na minha vida. Com o estouro da pandemia, né, todos os colegas ali que moravam comigo no apartamento, na frente à faculdade, cada um foi pro seu lado, né, que foram ficar por casa dos pais, não sei o que lá, e aí não tinha como ficar mais lá, porque não me bancava e não tinha sentido ficar lá, sendo que a faculdade estava fechada. Ia ser tudo online, né, as aulas. E detalhe, eu estava 6 meses de me formar, né, então eu ia me formar no meio de 2020. E aí eu tive também que voltar para casa dos meus pais. Isso para mim foi, tipo, dar 20 passos atrás, né, de tudo que eu tinha trilhado até agora, né. Falei, me senti um fracassado, assim, basicamente. Mas fui com o rabo entre as pernas, né, e voltei. Porque, assim, eu não tinha condições de mesmo que eu procurasse algum lugar, não ia ter tempo hábil, assim, já de ir direto para esse lugar, e não ia conseguir me bancar também. Então aí eu voltei para casa dos meus pais, e o menos mal de tudo, né, que continuei recebendo mesmo assim, né, então isso foi uma bênção em meio ao caos, né, tal. E aí, ficando em casa, né, eu comecei a refletir sobre aquele outro lado que eu falei para você, que aquela centelha dentro de mim, que é o espírito empreendedor que eu tinha, né. Falei, tô em casa aqui sem fazer nada, por mais que eu esteja recebendo, vou começar a procurar algo no digital, porque eu não cheguei a falar, mas eu já tinha afinidade com o digital, eu sabia que eu queria alguma coisa no digital, só não sabia o quê. Então eu comecei a pesquisar todas aquelas coisas, né, como começar um negócio no digital, como abrir um negócio no digital. E eu iniciei assim como muitas pessoas iniciam, né? Mercado de afiliado, né? Então, não durei nem 2 meses, eu acho, nesse mercado, porque não curti. É um esforço assim que não vale a pena assim pro ganho, na minha opinião, né? Pode ter afiliado me assistindo, mas para mim não fez sentido. E aí eu me dei de cara com a gestão de tráfego. A gestão de tráfego ela estava começando a ascender como gestão de tráfego, né? Ali em 2020. Ela tinha sido recém-nomeada como gestão de tráfego, né? E aí apareceu um anúncio de algumas pessoas para mim e eu me interessei bastante. Com essa eu segui, né? Eu decidi, falando, não, vou focar nisso enquanto eu não volto para o meu estágio, né? E aí comecei a focar nisso e tal. Deve ter tido um anúncio do Pedro Sobral, né? Que estava começando esse movimento, né? Quem nunca? Depois eu acabei entrando no curso dele, mas antes foi de outra pessoa que não é tão conhecida, assim. E aí,
nesse meio, né, entre eu procurar a gestão, procurar outras coisas, ia vencer meu contrato, né, do estágio. Ele ia vencer naquele período que ele falou, em maio de 2020 você vai ser efetivado. Então ia vencer ali em abril, entendeu? E aí ele falou, ó, Gabriel, não vai dar para te efetivar agora, mas a gente vai prorrogar 1 ou 2 meses seu contrato. A gente já falou com a sua faculdade, a gente vai prorrogar ali para julho, agosto. E aí foi outra sorte, né? Foi outra bênção ali, meio caos que tava. Falei, não, beleza. Pelo menos eu não vou ser demitido e vou continuar recebendo e tem ainda alguma luz no fim do túnel, né? E aí chegou lá em setembro, né? Setembro de 2020. Esse meu ex-chefe me liga, né? Fala, Gabriel, seu contrato já encerrou, né? Como você sabe. Foi assim, uma ligação totalmente inesperada, nem esperava mais porque já tinha acabado, já tinha finalizado. E ele falou, Gabriel, gostaria de te propor uma coisa, né? A gente não vai efetivar você agora como engenheiro, mas vai efetivar você como analista. Tudo bem por você? Só que eu já estava já iniciando a minha carreira de gestor de tráfego já há um tempo. Então eu já estava naquela dualidade. Será que eu continuo? Será que eu saio e começo a focar nisso já de cara? E aí tive que tomar uma decisão rápida, né? Era ali milissegundos para eu tomar uma decisão. Foi aí que eu falei o não para ele, que eu dizia não com todo respeito, que eu agradeci toda aquela coisa, mas que eu ia seguir na minha carreira aqui, que eu estava construindo um negócio e tal. Ele até entendeu, foi super compreensivo, falou que ele seguiria da mesma forma se ele fosse da minha idade, etc. E aí ele perguntou o que eu estava fazendo, né? O que eu estava fazendo? Aí eu falei que eu estava seguindo a carreira. Ficou de olho. Aí eu expliquei basicamente. Ele falou, nossa, mas minha esposa, ela tem um e-commerce, não sei o que lá. Enfim, resumindo esse final da história, ela virou minha cliente de gestão de tráfego. Olha só, que massa. Mas enfim, aí nesse meio todo eu ainda não tinha te conhecido, né? Só que em meio a tudo isso, depois que eu decidi focar na gestão, eu não lembro como que eu cheguei, se foi um vídeo, um anúncio seu, mas não lembro que só caí no seu evento lá, que você estava fazendo a Masterclass, não lembro como chamava na época, mas se eu não me engano, não sei se foi a primeira que você fez com aquelas telinhas, né? Isso foi em 2020, né? Não sei. Eu sinto um Batman nessas masterclasses. E assim, eu vou fazer uma agora, tipo, semana que vem, em Salvador. E antigamente eu fazia ao vivo, porque eu gosto do ao vivo. Não precisa, né? Você tá careca de saber que... Não, você não tá careca de saber, mas tem uns alunos meus que já estão careca de saber que não precisa, mas eu adoro, assim. Então eu às vezes viajo para cidades, nesse caso eu vou fazer em Salvador. E coincidentemente, fazendo um parêntese dentro do seu parêntese, né? Que agora eu vou voltar, toda vez que eu faço um parênteses, eu faço uma nota mental de voltar, onde você falou, né, que você viu as telinhas e tal. Mas vai ser em Salvador, e Salvador era a Masterclass que foi cancelada. Então, sabe, todo mundo que mexe com evento, teve um desses eventos que já estava tudo pago, já estava até vendido. E aí veio a pandemia e cancelou, né? Então, pela primeira vez eu volto a Salvador. Eu nunca fui, é verdade, né? Mas é interessante voltar a Salvador depois disso, né? 2 anos e meio. Né? Mas enfim, eu voltei, eu fui pras telinhas, né? Sim, se não me engano era Se não me engano era a primeira vez. Total, você chegou a faz citar, sentido. Chegou a citar que era a primeira vez que estava fazendo esse formato e tal. Eu consumi não consumi as 3 aulas, né? Nem sabia que eram 3 aulas, só caí ali de paraquedas. E aí eu comecei a mandar, né? Tanto para Mariana quanto para um amigo meu, que ele era meu sócio na gestão de tráfego, né? Falei, vocês estavam namorando? Sim. Sei que não é da minha conta, assim, mas só checando, entendeu? Desde 2019 a gente namorava. Desde a academia, né? Desde a academia. Eu quase entrei na linha de perguntar quem conversou com quem primeiro, mas eu imagino que vai ser... Mas vamos lá, quem que conversou com quem primeiro? Acredito que tenha ter sido eu, não lembro. Eu nem olhava para os lados.
A Mariana Ele já tinha Mariana era ele toda já tinha séria esse ali. bigode aí? Tinha. Pior que tinha. Tinha esse bigode, ele chegou enrolando o bigode. Você acredita que eu tenho umas coisas que eu ainda queria fazer, assim, tipo, às vezes as mulheres não sei se fazem isso, mas as mulheres veem o cabelo da outra, queria ter o cabelo igual, alguma coisa assim. Homem não vê o cabelo do outro, mas, cara, um bigodinho assim, um dia eu acho que um dia já tentei e falei, cara, já pensou o dia que o cara fazia a pergunta, Érico, me fala sobre Roma, e eu, bigode. Tipo, eu queria ter um bigode só pra enrolar, mas toda vez que eu deixei, eu deixei ele, eu não conseguia, né? Tipo, não é fácil. Dá um trabalhinho, Dá um trabalhinho no bigode, né? Pra ter um bigode bom. Mas você foi lá, enfim, voltando, você foi pra Masterclass. Sim, eu tava consumindo e já mandando pra todo mundo, né? Compartilhando, olha esse cara aqui, não sei o que lá. Mais 100 mil reais, 7 dias. Olha esses nichos aqui, olha esses mercados aqui, os mais inusitados, né? Aí a Mariana acreditou de cara, assim, eu acreditava já, não fiquei cético em nenhum momento, né? E aí eu mandando pro meu sócio, que ele era sócio meu na gestão de tráfego, ele era totalmente cético, né? Eu pago pra ver, não sei o que lá, todo aquele ceticismo, né? E aí, mas a Mariana acreditou. Opa, como é que ele chama? É outro Gabriel. Ô, Gabriel, mensagem pra você. Você pagava pra ver mesmo, agora você tá vendo, irmão. Ai, garoto. Não, mas hoje já caiu a ficha. Hoje Ele já caiu a ficha, então tá bom, mas é legal. Eu falo isso de um ponto de vista mais de brincadeira, tá? Mas é sempre bom, assim, é louco, né? 100 mil reais em 7 dias pra alguém que tava numa trilha diferente, né? De ganhar, sei lá, 1.500 como estagiário, eventualmente ser efetivado. Quando é que você ganha 100 mil reais em 7 dias, assim, de faturamento, né? Sinceramente eu entendo essa galera de achar que não é possível. E mas aí, enfim. Não, então, aí é exatamente isso, né? Pra quem ganhava 1.500 reais no mês, quem que imaginava que menos, sei lá, um ano depois, quase um ano e pouquinho, já estaria fazendo 6 em 7. Nem imaginava. Total. Né? Nem imaginava. Aos 20 e poucos anos. 20 e muitos. Já tá dos 20 e poucos pro 20 e muitos. Você não pode falar que daqui a pouco chega nos 30 e poucos. Mas enfim, aí você assistiu a Masterclass, aí viu a galera fazendo, tipo o que vocês estão falando agora, e aí? Sim, eu falei, olha, eu sei que talvez um dia eu vá fazer, mas não é o momento para mim, porque eu tava querendo focar na gestão de tráfego, né, como eu falei, mas eu mandava para todo mundo, falei, amor, olha esse cara aqui e tal, não sei o que lá. Ela falou, nossa, que legal tal, mas a gente não tem nem produto, a gente nem é pra gente agora isso aí. E aí o tempo passou, eu vou até deixar ela continuar, que agora ela vai explicar como que uniu a minha história com a dela para chegar até o Fórmula, né? Mariana, como é que foi aí? Você era tipo o Gabriel, tipo, complicado, não tem nem produto, meu Deus. Exatamente, eu não tinha um produto, mas eu já trabalhava com a radiestesia. E o Gabriel começou a fazer o seeding comigo. Ele começou, olha, tem o Érico Rocha, você precisa criar o seu produto, a gente precisa vender o seu curso. Mas eu não tinha, assim, a menor intenção de fazer um curso, de viver disso ou algo do tipo, porque eu também sou engenheira, a gente se conheceu na faculdade de engenharia, e eu estava começando um mestrado, então eu sou formada em engenharia de materiais e eu estava começando um mestrado em engenharia mecânica, então a minha intenção era a carreira de engenheira, e a minha carreira estava indo de vento em pouco. Então, coincidências ou não, minha esposa é formada em engenharia de materiais também. Onde você estudou? Na FEI, em São Bernardo do Campo. Na FEI, show de bola. Então, assim, minha esposa é engenharia de materiais, conheço muito engenheiro de materiais. Que legal. Eu sei que eles conversam, eu conheço o vocabulário dos engenheiros de materiais, dos empacotamentos. Exato, empacotamento atômico. Empacotamento perfeito, você sabe como é que é? Eu já sei de tudo, os caras. Exatamente, é isso aí. E assim, eu tava com a minha carreira decolando, Érico, porque quando eu entrei na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu já comecei a estagiar, depois eu já fui efetivada, já trabalhava como engenheira, fui para uma outra empresa também como engenheira. Então a minha intenção era viver como engenheira mesmo, assim como o sonho dele era, o meu também era, né? Baseado
o que a sociedade espera da gente Diferença que ela tava voando alto e eu ainda... Gabriel ganhando R$ 1.500, eu tava ganhando umas 5 vezes mais. Mas até aí tudo bem. E quando eu comecei a estagiar, nesse mesmo ano eu conheci a radiestesia na faculdade de engenharia de materiais. Então eu tinha um professor de geologia que tinha um pêndulo. Então ele dava aula com o pêndulo na mão. Então ele ia para aula com isso aqui na mão. E aí ele dava aula pra gente com o pêndulo. E eu vendo aquilo, assim, super cética, engenheira racional, e ele medindo a minha energia, medindo a energia de todo mundo. E eu me encantei por aquilo, porque ele me descreveu completamente quem eu era, minha personalidade, tudo usando esse pêndulo. E eu super cética, levei fotos dos meus pais, do meu irmão, na outra semana de aula, ele descreveu a minha família perfeitamente. E aí, sem nem saber direito o que era, eu comprei meu primeiro pêndulo e comecei a trabalhar com a radiestesia. Trabalhar não, estudar. Então, a minha carreira de engenheira e de radiestesista, ela andou em paralelo. Então, ao mesmo tempo que eu estava estagiando, sendo efetivada, crescendo como engenheira, eu estava estudando radiestesia, praticando radiestesia, era um hobby para mim. Então, eu descobri uma paixão, mas era um hobby. Não era nada assim, nossa, vou viver disso, vou trabalhar com isso. E aí, quase uns 3 anos depois que eu conheci a radiestesia, eu comecei a me tratar com a radiestesia. Eu comecei a me tratar, eu era uma pessoa que eu sentia muito sono, eu procrastinava, eu tinha umas dores crônicas no corpo, novinha, já com dor na lombar, então eu comecei a me tratar com a radiestesia e eu me transformei. E aí eu comecei a tratar as pessoas ao meu redor. Comecei a tratar a minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, e essas pessoas começaram a me indicar para outras pessoas. E aí eu comecei a trabalhar com isso em paralelo. Então, ao mesmo tempo que eu estava na engenharia, eu estava na radiestesia. Mas era uma paixão, assim, um hobby. Não era um trabalho ou algo do tipo. Até que essas pessoas começaram a perguntar o preço do meu serviço. Eu falei, caramba, eu consigo transformar as pessoas, elas ainda querem me pagar por isso? E aí eu comecei a trabalhar em paralelo. Então, a radiestesia começou a ser como se fosse uma fonte de renda extra, né? E quando eu conheci o Gabriel na faculdade, na academia da faculdade, eu já trabalhava com isso. Eu até escondia dele, eu tinha muita vergonha. Porque uma engenheira trabalhando com uma terapia holística, né? Nossa, que coisa esquisita. Então eu escondia de todo mundo, eu escondia do meu pai também é engenheiro, só minha mãe que sabia. Aí quando interessante, cara. Sim. Você contou pra sua mãe, mas você não contou pro seu pai. Exato. Meu pai é engenheiro eletricista, quando ele chegava em casa eu escondia o pêndulo. Que louco. Exatamente. Que louco. E aí eu conheci o Gabriel e um ano depois estourou a pandemia e ele começou. Não, vamos criar um Instagram, vamos oferecer o seu serviço. Porque eu atendia várias pessoas, mesmo no boca a boca eu atendia várias pessoas. Pra mim era muito, mas não era nada. E aí ele começou, vamos criar o seu Instagram, mas eu tinha vergonha de aparecer, eu tinha vergonha de falar que eu trabalhava com isso. E ele começou a fazer tudo. Ele criou o Instagram, ele inventou um nome pro Instagram, ele fez os primeiros posts, tudo pra me incentivar. E em paralelo ele falava, um dia a gente vai vender o seu curso, um dia a gente vai vender o seu curso, a gente vai entrar no Fórmula de Lançamento e a gente vai vender o seu curso. E aí a gente... Vou fazer só um parênteses, né? Que você falou de esconder do pai, me veio uma história muito louca, assim. Não tem nada a ver com isso, mas eu vou voltar exatamente no parênteses que eu voltei que vai fazer seu curso. Uma curiosidade que talvez ninguém saiba sobre mim, eu acho que eu não conto muito isso. Deixa eu até pensar se eu tenho que contar. Ai, meu Deus. Vai. Ó, eu tava tava mais ou menos igual você aí, o Gabriel. Queria fazer estágio. Aí minha esposa foi pra Alemanha. Foi fazer um PhD na Alemanha. Né, em vidros, em química de vidros. Né? Não é engenharia de materiais, é no Instituto de Química, mas química e materiais está muito junto e tal, no instituto lá na Alemanha e tal. E aí essa história a galera sabe. Eu fui lá porque eu falei, ih, cara, tá cheio de alemão na Alemanha, né? Os caras já nascem loiro, do olho azul, com os ombros desse tamanho. Eu falei, não vai rolar isso. Eu não acho que a gente vai voltar junto. Ela vai voltar junto, não. Vou lá. E ela me arrumou um estágio lá no Instituto de Vidros. Como é que era? Friedrichs? Enfim, Instituto de Vidro lá. Faz muito tempo. Aí eu entrei no Instituto de Vidro. Mas a gente tava namorando. E o pai da minha esposa, a família da minha esposa, é daquelas tradicional goiana, bem no interiorzão, assim. E aí a gente começou a morar junto. Né? Só que ela não contou pro pai dela, não.
E graças a Deus eu tava super feliz. Eu tô aqui na Alemanha, vai acontecer o quê? Muito tempo depois, assim, 1 ou 2 anos, não sei, depois que vai passando o tempo, né? Minha esposa, não sei se acordou um dia, mas rolou essa conversa um dia, falou assim, nunca escondi nada do meu pai. Eu acho que eu tenho que contar pra ele que a gente vai morar, que a gente tá morando junto. Eu falei, Juliana, ele vai vir aqui com um machado em cima de mim. Povo bravo, assim, de Goiânia, assim, não bravo, hoje eles são, nossa, mas enfim, era coisa de pai, né? Eu falei, Juliana, pra quê? Ah, não, faz isso não. E aí eu acho que depois de muito conversar, a gente já tava mentindo, ela tava mentindo pro pai dela, falando que eu tava morando com outras pessoas, na verdade não tava morando com ela. Aí ela falou assim, a gente chegou na seguinte conclusão, eu falei assim, não vamos contar que a gente tá morando junto. Vamos contar que a gente vai morar junto, que é mentira. É mentira, mentira de... Aí chegou pro pai dela e falou assim, a gente vai morar junto. Então o pai dela, de jeito nenhum. Ela, vou, porque isso aqui, você quer saber de uma coisa? Vou morar junto. Né? Tipo, tá na Alemanha, ele aqui no Brasil, ele não vai não. Ela falou assim, vou sim. Ele não vai não. Vou sim, tô indo pra aí. O pai dela tava indo pra... Estou falando que os caras eram raiz lá do catalão. Tô indo pra aí. E não é que o cara tava pegando o avião e vindo pra aqui. Aí o bicho pegou, porque a gente já tava morando junto. Só que aí a mentira era muito grande. Mentira tem perna curta, né? Porque como é que... Aí eu tive que sair de casa. Arrumar uns amigos espanhol. Pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Eu tenho que sair de casa. Eu tive que sair de casa. Porque... Pra aquela coisa, você vai mentindo um pouquinho, a mentira vai grande e tal. Mas enfim, é coisa de mentira, mas é interessante, né? Aí, eventualmente, continuamos na grande mentira. Essa é a verdade. Eu acho que depois de casado que ela foi contar. Então, lembra aquela vez que você foi? E ele foi lá. Foi lá, conversou, pererê, papapá. E ela depois, o negócio é raiz lá. Aí a avó dela me mostrou a espingarda. Você acredita nisso? Fui sair, voltei e ela voltou lá, foi conhecer a casa da avó, morava numa fazenda, de verdade, assim, mundo novo, 5 horas de Goiânia de estrada de chão, se não me engano, tá? Aí chegou, foi no quarto dela, a Juliana, Juliana, vai fazer uma coisinha lá. Foi no quarto, ela abriu, tirou, fechou no quarto, fechou a porta do quarto, comigo dentro. Eu falei, ai meu Deus, porque já tinha esse background de pai que viaja pra separar, né? E aí tinha uma espingarda de 2 canos atrás. Eu falei, agora foi. Aqui jaz Érico Rocha, né? Não chamava nem Érico Rocha na época, né? Era só Érico. Tipo, eu chamava Érico Rocha, mas ninguém me chamava de Érico Rocha. Aí eu olhei e fiquei desconcertado com aquela espingarda ali atrás. Ela virou pra mim e falou assim, Érico, não se preocupa, Érico. É que eu morava no Mundo Novo e morava sozinho. O avô da Juliana morreu e tal. Não é nem avô, é o padrasto da mãe dela. Enfim. Avô, assim. Mas era avô, sabe? Tipo... avô de criação. E ela falou assim, não, é que eu morava muito no meio do mato e eu tenho que me proteger, eu sou uma mulher. E essa espingarda... Aí ela vira pra mim, olha com a cara séria e fala assim, mas não se preocupa, essa espingarda não é pra gente boa, não. É pra gente cafajeste. E fala assim. E eu vi que a espingarda, juro por Deus, a espingarda tinha 2 canos e 2 gatilhos. Você acredita que a espingarda tinha 2 gatilhos? Eu falei... Se essa mulher erra o primeiro, ainda tem um segundo. Dica pra galera. Aí você falou que você não contava pro seu pai da radiestesia, eu lembrei dessa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu dei um jeito de voltar pra Brasília ou pra onde a gente tava, porque o negócio tava feio lá. Mas era bem feio o negócio lá, assim. Mas enfim, fecho parênteses, que não tem nada a ver com essa história, curiosidade de Érico Rocha. Mas e aí volta... A gente também, Érico, quando a gente começou a morar junto, a gente também escondeu um tempinho. Total, um tempinho, é muito louco, né? É questão de vida ou morte, né? Exatamente. Né, Gabriel? Às vezes, pra algumas pessoas é muito, pra outras é pouco, mas, pô, tinha umas famílias que era muito louco, né? Mas, enfim, aí, ele começava a insistir com você, e aí, continua, Mariana. E aí, ele criou um Instagram, ele criou o nome do Instagram, ele ficava falando de você, e aí eu comecei a acompanhar o seu conteúdo, eu e ele. Então a gente assistia ao 747 praticamente todos os dias. Tipo esse aqui. Tipo esse aqui. Só que a gente não entrava nem no seu YouTube, a gente só ficava no 747. E assim como o Gabriel acreditou em você da primeira vez, comigo foi exatamente a mesma coisa.
E a gente dá muita risada quando a gente assiste as entrevistas dos seus alunos falando: não, eu achava que você era um picareta, eu achava que você era isso, que você era aquilo. Eu e o Gabriel fomos o oposto disso. A gente acreditou em você desde a primeira vez, Érico, desde a primeira vez. Eu falo que a verdade tem cheiro e dá pra sentir a sua verdade de onde você estiver. Não tem como, não tem jeito. É impressionante. Eu acho que as pessoas inventam da cabeça, porque você respira, você transpira essa verdade, não tem como. Só que a gente achava que não era pra gente. Eu achava que não era pra mim porque o ramo da radiestesia, ele é sênior. Então, os meus professores foram sênior. Então, eu tive 3 professores, todos 60 mais, né? 65 mais. E quem era eu para querer ensinar radiestesia? E eu não queria, porque eu achava que não era para mim. Só que quando ele criou o Instagram, eu comecei a atender cada vez mais pessoas. Então, eu trabalhava o dia inteiro na empresa, eu estava super feliz na minha carreira de engenheira. Eu trabalhava o dia inteiro na empresa e todos os dias eu tinha algum cliente depois. E eu amava aquilo, porque aquilo me fazia feliz, que era realmente gerar transformações nas pessoas. Então eu trabalhava o dia todo na empresa, chegava em casa, atendia 1 ou 2 clientes, todo dia era a mesma coisa. E aí chegava à noite, eu falava pro Gabriel, eu falava: poxa, eu não quero voltar pro trabalho amanhã, por mais que eu goste de trabalhar lá, eu sou muito mais feliz com a radiestesia. E aí eu comecei a viver essa dualidade, até que as pessoas do meu Instagram começaram a me chamar no direct perguntando se eu tinha um curso. Mari, você tem curso? Mari, você ensina radiestesia? Mari, você... E aí eu, meu Deus, não tenho curso, não ensino radiestesia. E ele: não, então bora, cria seu curso, que a gente vai comprar a fórmula de lançamento e a gente vai utilizar o fórmula. E aí eu comecei a criar o meu curso, eu criei, super simples, e eu fiz o meu primeiro lançamento sem o fórmula de lançamento, porque eu achava que ninguém ia querer comprar. Então eu falei, mesmo que as pessoas estão pedindo, no final das contas elas não vão comprar o meu curso. E aí eu fiz o meu primeiro lançamento baseado em vozes da minha cabeça. Pra você ter uma noção, Érico, foi 1 mês de carrinho aberto, tipo, nada a ver. Eu nem sabia o que era carrinho aberto. Eu não fiz aula, eu não fiz nada, eu simplesmente ofereci o curso e fui chamando aquelas pessoas no direct. E aí eu consegui 7 alunas, foi até bastante, assim. Falei, caramba, 7 pessoas. E aí isso foi em dezembro de 2021, então eu já estava morando com o Gabriel e a gente já te conhecia desde 2019. Não, desde 2020, então já fazia 1 ano. E aí eu fiz esse primeiro curso com essas primeiras 7 alunas, mas eu ainda trabalhava na empresa. E assim que eu finalizei esse curso, outras pessoas começaram a pedir o meu curso. E aí as pessoas no meu direct, Mari, você não vai fazer uma nova turma? Você não vai fazer uma nova turma? E o Gabriel, olha, vamos fazer uma nova turma, mas em janeiro o Érico vai abrir o fórmula de lançamento. Porque essa primeira turma foi em dezembro. E aí, quando as pessoas começaram a pedir meu curso, ele começou, ó, vai ter o fórmula em janeiro. Não, a gente vai assistir, mas a gente não vai comprar. A gente vai assistir a Masterclass, mas a gente não vai comprar. E aí, não deu, acho que antes mesmo da Masterclass, só com as suas lives de aquecimento, eu já queria comprar a fórmula de lançamento. Na época, você estava lendo o seu livro. Então, você, todos os dias de manhã, você lia o livro. E eu, Érico, tava no trabalho nessa hora. Então começou a me dar uma ansiedade muito grande, porque eu queria ir no banheiro te assistir. E às vezes eu ia, às vezes eu pegava o fone e colocava assim no banheiro, eu ficava 5, 10 minutos te ouvindo e já voltava pro trabalho, e aquilo começou a me gerar uma ânsia muito grande, porque por mais que eu gostasse de trabalhar na engenharia, eu gostava muito mais de trabalhar com radiestesia, pela transformação que eu gerava nas pessoas. Então, os feedbacks dos meus clientes valiam muito mais do que eu estava fazendo como engenheiro de materiais. E os feedbacks desses meus primeiros alunos, que vieram do nada, também estavam me fazendo muito mais feliz. E aí, a gente comprou o fórmula de lançamento em janeiro. Então, antes mesmo de começar a sua Masterclass, a gente já queria e já comprei. Só que a gente não assistiu, porque assim que a gente comprou o seu curso, eu já estava elaborando a segunda turma. Eu já estava criando a segunda turma, meu lançamento, que não era um lançamento, porque eu deixava 30 dias de carrinho aberto, essa coisa nada a ver. E aí a gente comprou o curso e logo no primeiro final de semana já foi essa segunda turma, que foram 20 alunos. E eu falei, caramba, 20 alunos sem colocar R$1, eu tô muito boa nisso aqui, né? E aí a gente não conseguiu assistir o Fórmula, porque a gente só tinha o final de semana para assistir, e no final de semana foi esse meu segundo curso.
E o Gabriel começou a pegar muito no meu pé, a gente precisa assistir, a gente precisa assistir, a gente precisa lançar para valer. Só que eu trabalhava o dia inteiro, então eu só deixava para assistir o Fórmula à noite. Quando chegava à noite eu estava muito cansada, muito cansada. E a gente não assistia se não fosse junto, não assistia separado, né? Ó, que interessante. Qual era o racional? Só para eu entender. Porque assim, o sucesso deixa pistas. A gente queria fazer absolutamente tudo junto. E desde que a gente comprou o Fórmula, a gente vai seguir o Fórmula, a gente vai seguir o Fórmula. Então a gente queria porque queria seguir perfeitamente o Fórmula, mas tinha que ser junto. Então o Gabriel ficava o dia inteiro esperando eu chegar do trabalho. Só que eu chegava do trabalho, eu ia atender os meus clientes com a radiestesia e só deixava para assistir o Fórmula à noite, muito à noite. E eu já estava cansada. E eu não estava priorizando o Fórmula. Até que um dia o Gabriel falou para mim, por que você não está priorizando o Fórmula? E eu falei assim para ele, porque eu quero gerar transformações nas pessoas, é isso que eu quero. E eu quero atender os clientes. E aí ele chegou para mim e ele falou assim, mas você não está entendendo. Se a gente estudar o Fórmula, a gente vai conseguir chegar para mais pessoas, você vai conseguir ensinar a mais pessoas a se transformarem. Você vai conseguir ensinar pessoas a serem terapeutas e essas pessoas vão transformar mais pessoas. O caminho é o Fórmula. Não esse trabalho de formiguinha, chega em casa, atende um, chega em casa, atende um. Não, com Fórmula a gente vai conseguir chegar para muito mais pessoas. Cara, e eu vou te fazer uma pausa aqui. Aos 20 e poucos ou 20 e muitos anos, uma chave virou para você, Gabriel. E ele virou para você, Mariana. Porque a maioria da vida a gente fica fazendo nosso trabalho de formiguinha, na CLT, nada de errado inclusive, né? Tudo de certo, é só um modelo diferente. A gente fica carregando balde de água, né? E é a metáfora do cara que carregava balde de água para levar água para casa, de alguma forma aquilo preencher você pela transformação, aí tá um pouco pelos boletos, talvez a renda extra, mas o que o Gabriel tava falando, cara, vamos construir um aqueduto. Porque quando a gente construi esse aqueduto, então a mentalidade aí começa uma coisa de aos 20 e poucos anos, o empreendedor é isso. Ele vê aquedutos. O celitista, né, o empreendedorismo é a construção de aquedutos, né? O celitismo, nada de errado, inclusive é o balde de água. São dois modelos de trabalho diferentes, super honrados, super íntegros, né? Mas diferentes. Porque o aqueduto é tudo muito bonito e tem seus riscos. E se o aqueduto não funcionar? E se aquela coisa, né? Mas quando o empreendedor consegue ver no futuro o aqueduto jorrando, ele não tem como desver. Cada balde não faz sentido mais. Eu costumo dizer que a gente não é quem a gente é pelo presente, sim pela nossa visão de futuro. Inclusive a depressão não é o estado... Falo o cara que não é especialista, mas o que eu acho é que a depressão não é o que está acontecendo aqui hoje com você. Tanto é que tem gente super bem de vida na depressão. Né? Por quê? Porque ele não vê futuro. Quando a gente não vê futuro na gente, a gente deprime. E quando a gente vê uma possibilidade de alguma coisa legal de crescimento, a gente, mesmo estando na pindaíba, a gente fica excitado. Porque a gente vê um futuro melhor. Então, o ser humano projeta no futuro quem ele é no presente, quem ele projeta no futuro. Quer matar um homem? Um cara me falou isso uma vez, eu guardei essa frase, não lembro nem quem foi. Quer matar o homem, mata o futuro dele. Quer matar uma mulher, mata o futuro dela. Não precisa nem fazer nada com o presente, só matar o futuro. Se não tem futuro, depressão, antidepressiva. Ou o que quer que seja, né? Algumas pessoas não tomam remédio, comem, ou sei lá. Ou comem, ou algumas pessoas tratam a depressão com bebida, outras com outras coisas, enfim. Mas enfim... E aí depois ele teve essa conversa, eu chamo da conversa do aqueduto, com você. E aí, você viu naquele momento? Vi na hora. Caiu? Na hora. Caiu a ficha. Na hora. Porque não estava aterrissando para mim. Eu saía do trabalho com tanta ansiedade de atender as pessoas que eu não conseguia enxergar que eu poderia muito mais do que atender uma ou duas pessoas, que eu poderia ensinar elas a se transformarem. Ou até mesmo serem terapeutas e transformarem mais pessoas. E a hora que ele falou isso, aterrissou pra mim na hora. E aí a gente se tornou os chatos da família e dos amigos. A gente se trancou em casa e a gente ficou só estudando o Fórmula. Então eu chegava do trabalho, eu não atendia ninguém mais, a gente só estudava o Fórmula. E a gente passava todos os finais de semana só estudando, resumindo, estudando. Tanto é que a gente parou de se encontrar com amigos, com família...
Mesmo quando a gente obrigatoriamente tinha que estar com a família, a gente se fechava num quarto e ficava estudando fórmula de lançamento. Então tem vários churrascos aí de família, aniversário que a gente tinha que ir porque era aniversário de alguém e a gente ficava numa salinha estudando fórmula. E assim foi até que a gente finalmente resolveu fazer o primeiro lançamento semente. E quando a gente colocou uma data para o lançamento semente, nessa data eu virei pro Gabriel e falei assim, olha, depois que a gente fizer pelo menos uns 3, 6 em 7, aí eu vou pedir demissão do meu trabalho, porque eu quero ter a segurança de que a coisa tá dando certo. Isso foi assim, acho que um mês antes do lançamento semente. Então a gente comprou o Fórmula em janeiro de 2022 desse ano. E o lançamento semente a gente marcou para abril desse ano. E aí, antes do lançamento semente, eu vi que a coisa ia dar muito certo, que eu já acreditava em você, eu já confiava. Do nada, um belo dia eu acordei e pedi demissão. Aí eu pedi demissão em março, o lançamento semente foi em abril, e eu só saí da empresa em maio, que eu fiz um acordo para ficar mais 2 meses. E aí a gente fez o primeiro lançamento semente no meio desse caos aí, eu na empresa, trabalhando o dia todo. Mas deu super certo. E aí agora a gente pode te contar sobre os lançamentos. Claro, e o Gabriel te apoiou nessa pedido de decisão de demissão, porque não é fácil, né? Super. Ele tinha visto, já não conseguia ver mais os baldes de água, né? Não tinha como não ver. E assim, Érico, a gente planeja tudo, eu e o Gabriel. Todo começo de ano a gente tem todas as nossas metas e tudo mais. E uma das minhas metas era, em 2023 eu vou pedir demissão, porque a gente vai viver só da radiestesia, graças ao fórmula de lançamento. Então a gente já estava vendo que isso ia acontecer. A gente só não sabia que seria tão rápido, porque a gente comprou o fórmula em janeiro. Então a gente estava com a expectativa de lançamento semente uma venda, lançamento clássico uma venda. Depois de 7 lançamentos, talvez a gente faz o nosso primeiro 6 em 7. Então a nossa expectativa estava exatamente conforme vocês ensinam no fórmula. Então a gente não tinha expectativas altas, então a intenção era, em 2023 eu peço demissão e acabou. Só que aí só de preparar o lançamento semente eu falei, não, é isso, porque eu já não queria mais ir para o trabalho. Ir para o trabalho para mim, por mais que eu amasse o trabalho e amasse as pessoas, era uma vida de zumbi, Érico. Dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, é isso. E assim, você trabalha para algo que não tem tanto propósito, não tem um propósito por trás daquilo, você tem que responder para alguém, você tem que bater cartão, é todo dia aquela mesma coisa, não muda, é aquele almoço daquele restaurante que não dá mais, e assim, chega uma hora que você para pensar, você fala, caramba, eu tô aqui, eu tô enriquecendo os donos da empresa, mas e eu? Por mais que eu ganhasse bem, eu tava ali enriquecendo os donos da empresa, nada de certo ou de errado com quem gosta do CLT, eu sempre gostei, eu achava que eu ia fazer isso pro resto da minha vida. Mas eu pedi demissão antes mesmo do lançamento semente. E aí a gente começou a organizar tudo para lançar em abril. Então a gente foi até Tartaruguinha. A gente comprou o Fórmula em janeiro e a gente só fez o primeiro lançamento semente em abril. A gente achava que a gente ia ser Tartaruguinha, né? Até a gente começar a lançar. A gente, no lançamento semente, falando de valores, até anotado aqui, a gente investiu R$ 2.456,95 no primeiro lançamento e a gente já faturou R$ 44.289. Agora com o método fica mais eficiente, né? Imagina. Foram acho que 37 vendas assim, de caras. E aí foi uma experiência até bacana que a Marina pode contar durante a live lá. Deu tudo errado, Érica. Tudo errado. Primeiro que eu não sabia entrar ao vivo no YouTube, porque o lançamento semente, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, ele é ao vivo. Então a gente marcou numa quinta-feira às 8 horas da noite, que até isso o Fórmula ensina, né? O dia certo, o horário certo. E aí eu entrei ao vivo, só que eu não estava ao vivo. Então eu comecei o lançamento semente, apresentação, Roma, tal, e eu não estava ao vivo. E a gente só descobriu na hora da prova, porque a gente colocou a prova para rodar. E aí eu fui olhar o chat e várias pessoas no chat do YouTube falando, mas já começou? Cadê a Mariana? Cadê a Mari? Tá ao vivo? E aí a gente ficou Aliás, o Gabriel ficou desesperado. Bateu o desespero e agora? A gente não sabia entrar ao vivo no YouTube, Érico. Era só apertar um único botão. A gente não sabia apertar um botão. Que tem o software que transmite pro YouTube e faltou apertar o botão em transmitir ao vivo no YouTube. A gente demorou para descobrir porque a gente nunca tinha feito, né?
Aí, E aí deu certo, aí a gente conseguiu entrar ao vivo, só que eu me confundi no OBS, coloquei a prova primeiro. Aí ao invés de eu deixar a prova rodando, eu interrompi a prova do nada e entrei, olá, sejam bem-vindos ao workshop e tal. hoje a gente cai no chão de Não, no momento. Ali. Mas foi sensacional, Érico. Eu acho que foi talvez uma das melhores experiências da minha vida. Foi incrível. Vocês têm ainda gravado? Tem. Não joga fora, não. Não, foi sensacional. E o e-mail não foi, né? O e-mail... O e-mail, estamos ao vivo, demorou acho que uns 20 minutos para chegar. Também deu desespero isso aí. Mas foi muito legal, porque assim, Érico, as minhas lives não passavam de 10 pessoas e nesse lançamento semente tinham 70 pessoas esperando. E aí a gente conseguiu manter as 70 pessoas até o final do... E foi um lançamento assim longo, foi mais de 2 horas de lançamento, porque a Mariana fala. E aí... Na hora do conteúdo eu começo a me aprofundar muito, e o Gabriel desesperado, ele me mandava bilhetinho. Já passou 1h50 e eu falava pra ele, mas por que? O YouTube vai derrubar a gente? Eu não falava, Érico, eu não ia pra oferta, eu não falava o preço nunca, porque eu tava... Esse é o problema do expert, né? O expert, ele quer falar, ele quer ensinar, ele quer dar aula. E eu começava a me aprofundar e tal, mas foi uma experiência, assim, surreal. Até 10h30 da noite que a gente tava, tinha 70 pessoas ao vivo, assim, pode parecer pouco pra muitos, mas pra gente... Era muito. Era muito. E aí o Gabriel abriu o carrinho. E aí ele mandou no chat, abriu o carrinho, eu tava terminando de fazer a oferta. E eu nem sabia disso, Érico, mas o meu computador estava conectado ao meu e-mail, que estava conectado à Hotmart. E aí, enquanto eu estava ali quebrando objeções ainda no final do lançamento semente, começou a aparecer venda. E aí aparecia toda hora, você fez uma venda, você fez uma venda, você fez uma venda. E esse aqui lá atrás estava assim, ó. E eu lá super séria. Não, pessoal, eu aqui tirando dúvida e aqueles e-mails aparecendo. E o e-mail da venda aparecendo, atrapalhando o meu script, porque estava em cima do meu script, um rolo. Mas foi surreal a experiência. A gente finalizou o lançamento semente com 8 vendas e a gente foi dormir com 10 vendas aquele dia. E o lançamento semente ele é de quinta a terça-feira. E aí no domingo a gente já tinha feito 18 vendas. E eu falei, caramba, 18 vendas, que incrível. Tanto é que a gente fez um post lá na comunidade. Então tem a comunidade dos alunos do Eric e a gente fez um post. Dizendo, olha, foram 18 vendas até agora. Validamos a oferta, foi incrível. E a gente achou que ia parar por aí. Mas a gente finalizou o carrinho na terça-feira com 37 vendas. E isso pra gente foi surreal. Porque 44 mil em 5 dias, pra quem ganhava R$ 1.500 por mês, e mesmo que eu ganhasse bem, eu ganhava R$ 8.000 como engenheira. Eram 4 meses do meu salário. Então, para eu ganhar 44 mil, eu precisaria trabalhar 4 meses, 9 horas por dia, dentro de uma empresa, batendo cartão, comendo aquele almoço delicioso e respondendo para alguém. E assim, a gente fez aquilo em 5 dias, por algo que a gente realmente gosta, que é gerar transformações na vida das pessoas. Eu falei, não, que bom que eu já pedi demissão, que bom que eu tô indo embora, né? E esse foi o nosso lançamento semente. E qual foi o próximo? Foram pro clássico direto? Bom, pro clássico, a gente lançou o semente em abril e o clássico a gente foi em julho só. A gente demorou um pouquinho, porque a gente teve tempo de estudar de novo, né? Ela voltava tarde, a gente demorou para estudar o clássico lá e tal. Não, e a gente mudou de cidade, porque assim, Érico, o meu sonho era voltar pro interior, porque eu morava em São Paulo e aquela vida não combinava comigo. É uma vida de zumbi mesmo, né? Nada de errado. Quem ama ficar preso no trânsito, tá tudo bem. Mas a gente queria voltar para o interior de São Paulo, a gente queria viver disso, ter uma vida tranquila, respirar, sentir o sol, né? Porque nem sol tem direito lá. E aí a gente mudou de cidade, eu pedi demissão, então eu saí em maio, o lançamento semente foi em abril, eu saí da empresa em maio, e aí na semana seguinte a gente já mudou para o interior. Então a gente demorou de novo para estudar o Fórmula, que aí a gente precisava estudar o lançamento clássico. Então a gente lançou em abril e o primeiro lançamento clássico foi agora em julho de 2022. Foi agora em julho, falando de números, a gente investiu bem mais que o semente, a gente investiu R$ 12.729 e, para nossa surpresa, nos primeiros 12 minutos a gente tinha feito 6 em 7 já.
A gente, no primeiro dia, a gente fechou com 100 mil reais em 12 minutos. 12 minutos. A gente fechou o primeiro dia, para você ter noção, com 237.154,46. Primeiro dia. E a gente terminou o lançamento com 326.898, investindo 12 mil. Fazendo a conta de padaria, tirando os 12 mil, né? Só para ficar mais fácil a conta, sobra mais ou menos aí uns 300 mil reais, tem uns impostos que tem que pagar, aquela coisa toda, né? O custo de uma ferramenta aqui e ali e tal. Mas se a gente fosse fechar a conta em 300 mil e pegasse o seu salário que você ganhava antes, né? 1.500, mais os 8 mil da Mariana, daria, vamos arredondar para 10 mil, daria 30 meses. 30 meses. Em quase 7 3 dias. anos. 2 anos e meio. Dos dois juntos. Não foi em 7 dias, Érico. Foi, eu acho que em 5 dias. 5 dias. E agora a gente fala de, olha o tempo que vocês economizam, que a gente, essa metodologia, esse trabalho, aliado com muito trabalho. E eu falo isso para vocês, o resultado da Mariana e Gabriel não é típico. A gente fala 7 lançamentos, mas tem algumas notas aí que eu queria reforçar que aceleram o processo. Muita gente passa o tempo resistindo à fórmula, mesmo depois de comprar. Não sei se eu acredito. Você estava, cara, você era uma believer, né? Você estava crente, por que não dizer uma crente, né? Você cria e estava com. E tanto isso não só nas suas palavras, mas nas suas ações. Eu parei de acreditar. Faz um tempo que eu parei de acreditar naquilo que as pessoas falam. Até porque falar, até papagaio fala. Não quer dizer que falar não é importante, mas não é fácil. Mas você foi lá e pediu demissão, que isso você estava no jogo, né? Antes é diferente mesmo ver uma do pessoa... lançamento de semente, né? Então, de tanto que Antes, eu acreditava. Sim. Acabou. E aí esse nível de crença é muito forte. Ele gera resultado. Você estava lá com tudo na reta. Vocês, né? Que massa. E chegou, então o faturamento de 300 não é... E agora, recente, né? Agora em julho. A gente tava com o carrinho aberto durante o Mundo FL, pra você ter noção, que a gente participou também do Mundo FL, né? E aí a gente entrou pro Plato 6 em 7, depois disso a gente tava... Bem-vindos, bem-vindos. Olha que louco. E agora... a gente não ia entrar, A Érico. gente não ia entrar de novo, Eu falei pro Gabriel, a gente vai assistir o Mundo FL, mas a gente não vai entrar pro Insider, que a gente não sabia do Plato 6 em 7. A gente não vai entrar pro Insider, porque a gente sabe fazer sozinho, a gente não precisa. A gente já tem a fórmula de lançamento, a gente não precisa. E aí você começou lá a falar e a gente olhou pro outro e falou, não, vambora, vai. Que ótimo, gente. Que história boa, assim, no sentido de, pra mim, um pouco mais velho que vocês, é muito gratificante, preenchedor, ter ajudado a dar realidade. Eu falo ajudado porque quem deu realidade foram vocês. Vocês tiveram visão, mas tiveram a coragem. Visão e coragem. Não adianta ter visão e não ter coragem. Vocês tiveram visão e coragem. Mas ajudar vocês a tirar vocês, porque não... Assim, eu sou um empreendedor fã de carteirinha do empreendedorismo. Eu adoro, eu respeito muito o CLTismo e tal, mas é massa quando eu tiro pessoas mais jovens, porque vocês nunca vão conseguir desver o que vocês viram, vão construir vários. Esse é o primeiro aqueduto, né? Mas assim, o empreendedor constrói aqueduto. E aí vocês tiveram a visão e a coragem. Isso é incrível. E para mim é gratificante verem dois jovens fazendo isso. Muito gratificante. Porque eu fui descobrir isso depois dos 30. 33. Vocês têm aí uns bons 7 anos aí, pelo menos. A gente pretende chegar na faixa preta antes dos 30, né? Ano que vem, de preferência. Total. Que legal. E para mim isso é para mim, que sou fã do empreendedorismo, quiçá mais ainda do empreendedorismo digital, esse que permite você morar em vinhedo, para mim ainda é mais assim, porque não é só você que está fazendo transformação. A transformação começa na gente. Primeiro a gente se transforma, né? Primeiro a gente bota a máscara, o empreendedor bota a máscara de oxigênio em si, depois nas crianças, né? Isso é importante, que massa. Agora eu pergunto para vocês, se importariam de eu trazer alguém que não é aluno da fórmula de lançamento para fazer perguntas aleatórias para vocês? Claro, pode mandar. Como você chama? Juliana! É o nome da minha esposa. E Juliana, você fala de onde?
Bem, eu sou do Ceará, eu falo de Calcaia. Gente, eu tô Nossa. toda cara, eu pensei que fosse impossível fazer isso. Total. E Juliana, qual a pergunta que você tem para os meus convidados? Para o Gabriel e a Mariana. É assim, eu já tentei fazer, certo, um lançamento com o pessoal aí de São Paulo, certo? Eu sou de Fortaleza e eles são de São Paulo, certo? O que é que acontece? Ela me passava o conteúdo, mas eu nunca acessei o fórmula de lançamento, certo? Certo. E eu tentei fazer 2 lançamentos semente, mas, assim, toda a vida eu, assim, nunca dá certo. É como se eu, tipo, fosse fazer uma receita, mas eu só escutasse falar, mas não soubesse técnica, não soubesse a essência do negócio. Então, assim, o nosso lançamento sempre falhava. Aí, assim, a minha maior dúvida é: será que ele falhava porque eu não tinha esse acesso à fórmula profundamente? É uma boa pergunta. Perdão, o seu nome é? Juliana. Juliana, o nome da minha esposa. Não podia ter esquecido, hein? Não podia ter esquecido, mas não esqueço mais. O que vocês acham, hein, Mariana? Na minha opinião, Juliana, eu acredito que primeiro, eles têm que ter a fórmula, obviamente, né? Isso é claro. Eles são do Insiders também. Tá. E segundo, eu acredito que você precisa ter conhecimento do método, conhecimento do passo a passo da receita, porque só aí você vai saber se eles estão cumprindo o que tem que ser feito, entendeu? Às vezes eles estão te passando algo que é da cabeça deles, como eles são insiders, de repente estão inventando algo que não está na fórmula, ou falar algo diferente da fórmula, e você não tem propriedade para falar, não, isso está errado, isso não está na fórmula, entendeu? Então, minha opinião, é primordial que você também estude, para aí você poder saber o que eles estão fazendo. Eu acho assim, que eles não vão inventar nada, né? Eles são do Insider, eles conhecem a fórmula de lançamento, mas você precisa conhecer para você aceitar aquilo que eles estão te pedindo. Porque é diferente. Porque, assim, no caso meu e do Gabriel, eu sou expert, ele é o lançador. Sim. E ele faz o papel de lançador dele muito bem, porque como expert, às vezes eu viajo na maionese, que eu quero ensinar, eu quero estudar. E ele sempre vem para mim e fala, lembra de tal aula? É isso aqui. Lembra de tal coisa? Então, o fato de eu ter assistido o curso junto com ele me faz, putz, verdade, eu tô querendo fugir um pouco daquilo que tá na fórmula. Então... Você tem até argumento com os seus lançadores aí, né? Nossa, mas e aquela aula lá que ele fala isso e aquilo, entendeu? Eu senti dificuldade quando a gente ia entrar em reunião, né? Inclusive, até assisti o Mundo FL no final do ano. Eu fui para lá, assisti o Mundo FL, e ela até entrou novamente no Insider. Mas, assim, é como se ela falasse inglês e eu português. Então, vocês precisam entender a mesma língua. E aí a gente vai, sabe? E ela, assim, ela é maravilhosa, mas, assim, eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta dessa compreensão. Por exemplo, eu sou confeiteira, então eu comecei fazendo primeiro um curso de bolos e tortas, mas logo depois eu tinha que fazer um curso de confeitaria completo, que eu queria entender, sabe? Então, assim, a minha dificuldade que eu sinto no lançamento, no nascimento, do que falar, de como encaminhar o meu público para centralizar ele para aquilo, eu sinto muita dificuldade com isso, sabe? E você já foi pode não ter ido, tá? Não tem nada de certo ou errado, mas já foi na igreja? Já. Tá, você vê, eu não sei, tem igreja que é mais pastor, tem igreja que é padre, né? Mas independente se é um ou se é outro. Você é casada? Sou. Tá. Você já foi na igreja e viu o padre falar uma coisa, ou o pastor? E seu marido saca uma coisa e você saca outra? Minha mãe é católica, né? Então acontece muito disso. Eu sou católica, mas a minha mãe é bem extremista. Então, assim, às vezes ela fala uma A minha coisa... também. A minha faz novena, tem uma capela no fundo de casa e tal. Tá construindo uma. Mas, enfim, então o que acontece? Acontece em qualquer pessoa. E a pessoa filtra aquilo que ela escuta. Mas não é tudo
que é absorvido. E o expert tem uma visão de mundo diferente do lançador. Então, quando os dois vão lá, a sinergia é muito maior. Primeiro, porque um chama o outro. Por exemplo, deve ter tido alguma vez na igreja que o padre falou assim, você não deve fazer isso. Deve amar o próximo como assim, alguma coisa do tipo. E a pessoa, opa, essa parte não. Essa parte não. E aí tem uma outra parte que ele ouve e você não. E você, assim como você começa a chamar ele em umas partes, ó, tá vendo isso aqui? A gente tá caminhando exatamente porque o pastor e o padre falou de errado. E ele vai te chamar em algumas partes também. Então a primeira coisa é que você vai entender coisas diferentes. Se você perceber nas notas do que eles falaram, aqui até quando eles assistiam a fórmula, eles assistiam juntos. E vai ter partes, não importa quem você é, qual faixa que você é, que a pessoa vai ignorar porque ela não gosta daquela parte da igreja. Ela gosta só da outra. A parte que lhe convém. Só que te tem, né? Não é? Não é? A parte que te convém, você usa lá. Enfim. Então, isso vai acontecer o tempo inteiro. Então, enquanto você estiver ignorante, no fato de ignorar, enquanto você ignorar essa parte, você vai demorar muito mais. Não quer dizer que você não vai fazer, mas vai demorar muito mais. E demorar no empreendedorismo, no elitismo não é bem assim. Porque você demora e continua ganhando seu salário, né? Se você faz o mínimo ali, né? Mas no empreendedorismo gasta muito tempo. E tempo é? Dinheiro. E erros é mais dinheiro ainda. Então, eu acho que é importante, você tá lá para você ver coisas diferentes e acelerar. 2, porque você, quando vier, você vai começar... Porque se o seu lançamento não dá dando certo, é clássico, tá? Eu já fiz mais de 100 análises de lançamento, pessoalmente. Análise de lançamento, quando eu pego um lançamento e realmente analiso. Eu abro vídeo por vídeo. É impressionante como as pessoas pulam partes. E às vezes elas pulam parte sabendo que estão pulando parte, porque elas são safadinhas, e às vezes elas pulam parte sem saber que estão falando, nossa, isso era importante, Érico. Ah, essa aí é importante também. Então, assim, é muito normal. Então, você não tem como auditar. Agora, se fosse a revisão do seu carro, a gente não tem que saber de tudo. Eu não sei nada de carro. Quando eu vou lá, o cara fala, tem que balancear. Eu falo, balancei. Sabe se você tem, entendeu? Será iniciante. Mas ele vai lá e faz. Mas isso no futuro das minhas crianças, a herança dos meus filhos, não depende de eu saber balancear ou não um carro. Mas o futuro das suas crianças... Você tem crianças? Tenho. Uma criança de 20 o futuro da sua família. Uma criança de 20 anos. O futuro da sua família. Então aí é uma economia barata. Eu sei que você deve estar nesse processo de economizar, né? Porque tem que pagar os boletos. Mas aí o barato sai caro. Sai caro. E o caro, às vezes, sai... O caro certo sai barato. A boa compra é aquela que você sente medo. Porque uma boa compra, você sente medo na hora da compra, mas se sente feliz depois. A compra ruim é aquela que você sente feliz na hora da compra, mas triste depois, porque saiu muito mais caro. E eu sei que no elitismo é muito difícil a gente dar espaço a esse benefício da dúvida, né? Mas aí é a diferença de você pular para carregar balde de água, que é uma coisa que você deve estar fazendo mais, e construir o seu aqueduto. Olha o que aconteceu, foi muito louco, porque o que aconteceu? Eu fui assistir o Mundo FL lá no final do ano com ele, né, para ela entrar no ensaio. Só que, assim, o Mundo FL também, assim, o Érico expõe tudo o que ele faz, assim, ele diz o que ele oferece, só que ele não vai botar em prática lá, né? Porque tem muito mais coisas por trás disso. Então, a palavra, eu já escrevi até um áudio no Telegram sobre isso. A palavra tudo é uma palavra complicada, tá? Muito, no seu né? literalismo, você acha... Eu falo muito, mas não falo tudo. Não falo tudo, até porque logisticamente é inviável. É inviável. Mas eu falo muito. Na nova era do 6 em 7, esse evento, eu vou falar muito. Não vou falar tudo. Que é inviável.
Então toma cuidado que o Érico fala tudo, porque às vezes as pessoas imaginam que eu falo tudo. Não tem como. Não tem Não tem como. Não tem como. Até porque a gente está aprendendo diariamente. Às vezes, eu acho que assim, o Insider ainda tem isso. Às vezes sempre tem um que tem uma sacada diferente, que deu certo. E aí vai, né? A gente vai aprender. E aí, qual que é a pergunta? Mediante esses insights, essa conversa, o que você acha que você tem que fazer? Eu acredito que eu tenho que, pelo menos, entrar no Fórmula. Exato. Porque assim, eu preciso acessar esse conteúdo para que o nosso trabalho dê certo. Porque, assim, só eles me informando, fica muito... É como se eu estivesse assistindo ou Mundo FL. Eu vou expandir um pouco isso para você, e talvez, eu não sei se isso foi assim para os meus convidados, mas para alguns, eu queria até perceber. As pessoas acham que é só o conteúdo. E conteúdo por conteúdo tem a Bíblia, né? Uhum. Tá tudo escrito lá, tudo. Falei que não falei tudo. Mas tem muita coisa escrita lá. Mas se você quer ser uma pessoa mais atuante espiritualmente, não é só o conteúdo, você tem que ir na comunidade. E não é ele estar na comunidade, é você estar na comunidade. Então, na comunidade do Fórum, tem uma comunidade 6 em 7 lá. E você vai começar a ver, e na comunidade a gente aprende muito. Primeiro que a gente vê coisas que a gente não vê fora da comunidade, que a gente acha que é mentira. Imagina os dois postando o primeiro resultado, fiz 40, eles falaram, fui lá e postando. E a gente vê isso, às vezes é um tapa na cara da gente. Até pra gente crer, a gente precisa ver. E a gente, na nossa comunidade, ao meu redor, ao seu redor, talvez não ao meu redor mais, tá? Mas ao meu redor, quando eu comecei, não era uma comunidade de pessoas que eram crentes. É tudo ateu. Era tudo ateu do 6 em 7. E eles vão lá e vão botar água na sua cerveja. E aí, mudando para cerveja. Você vai lá, eu consegui isso. Eles vão lá e botam água. Por quê? Porque eles não creem. Eles querem te salvar. Por mais estranho que seja. Então, se você não está inserida numa comunidade, participa. Então, assim, dica para você. Vai lá e posta, faz um objetivo de postar 3 perguntas por dia. Uma no café, uma no almoço e uma na janta. O CAJ, café, almoço e janta. Se você só fizer isso, estudar um pouquinho cada dia e falar assim, eu tenho 3 dúvidas. E lá na comunidade a gente tem um lema, não existe pergunta ruim, existe resposta ruim. Não existe pergunta idiota, existe resposta idiota. Se eu puder usar uma palavra de mais força, né? E quando você começa, aí você começa a sacar. E aí você vai começar a sacar os erros que eles, no momento, não estão vendo. E talvez você, com a sua perspectiva de expert, vai acrescentar. E a segunda coisa é que você não vai ficar refém. Uma relação boa, tanto no casamento, não uma relação de refém. É uma relação de parceria. É quando você não precisa estar no casamento, porque você tem que estar no casamento, senão você não tem vida, né, financeira ou emocional. É quando você está no casamento porque você é um parceiro daquilo. Então, é diferente um casamento onde um não precisa estar com o outro, mas quer estar com o outro. Mas o primeiro passo para você não precisar mesmo, é independente. Você não quer uma pessoa independente emocional de você. E tecnicamente. E a relação cresce muito quando você não precisa, você quer. Eu não preciso estar com meus sócios, com meu irmão. Eu quero estar com eles. Isso. É diferente. Eu acho que isso é muito importante no seu empreendedorismo. Uhum. Essa mudança do celitismo versus o empreendedorismo. O empreendedor arrisca. O empreendedor dá o benefício da dúvida. Não, louco. Porque se tem pouco a arriscar, e eu sei que para você pode ser muito, mas comparado, olha só, eles arriscaram o que eles arriscaram, né, em treinamento, e olha só o que eles estão vivendo hoje, e quanto eles vão viver pro resto da vida, né, qual que é o retorno de investimento, que a gente chama de ROI, Return Over Investment, né, retorno de investimento, a gente usa a sigla em inglês, mas para a vida inteira deles de terem tomado essa decisão. Uhum. Calculadora nenhuma tem dígito suficiente para calcular. Vai faltar dígito na calculadora para calcular, né?
Então é um processo. E agora eu não sei, se a gente confundiu ou se a gente clarificou. O que você acha? Não, você clareou. Você falou a questão da comunidade, né? Eu acho o seguinte, que você concorda, eu tô acreditando que você concorda com o meu pensamento, assim, que eu tenho que estar conectado com o pensamento deles. Então, assim, eu tenho que saber tanto quanto eles, mesmo Sim. que eu seja expert, eles sejam os lançadores, entendeu? Porque a gente tem que estar na mesma frequência, no mesmo pensamento, e assim, às vezes o meu pensamento, é como vocês dizem, mesmo meu pensamento de expert não alcança o deles e vice-versa. Às vezes, por exemplo, eu trabalho com bolos em pasta americana e assim, eu faço bolos de formatos também. Aqueles bolos que viralizam, que a gente faz em formato de controle remoto, sei lá, embalagem da Tupperware, e a gente faz um videozinho, enfim. Mas, assim, a gente queria lançar isso, mas, por exemplo, eu sempre insisti com ela, assim, que o meu espectador não queria isso, ele queria assistir essa expectativa de ver o objeto virando bolo, mas ele não queria aprender a fazer. Ele gosta de fazer o mais fácil. E aí a gente batia muito nessa tecla, sabe? Sim, claro. E ela enxergava alguma coisa em mim que eu não enxergava. E aí a gente não consegue bater o mesmo pensamento, entendeu? Tá bom. Então tá bom. Olha, obrigado. Sua pergunta foi muito pertinente. Eu acho que não ajudou só você, ajudou muita gente aí que estava com essa mesma dúvida, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um abraço. Obrigada. Tchau. E ó, Gabriel, Mariana, eu queria dizer uma coisa para vocês. Muita gente pergunta, Érico, como é que eu posso te agradecer? E estar conversando com vocês me faz muito feliz, de verdade. Desde porque eu sei que se é uma mudança, é a casinha. Eu ajudei vocês a construir uma casinha de 3 porquinhos de tijolos. Uhum. E que nem que vocês vivam 120 anos, vocês vão esquecer do poder do empreendedorismo digital, como escala, como impacto, fazendo isso tudo no contexto de integridade, que é super importante, né? E de satisfação pessoal, porque eu via que... Sim. E agora, você já contou pro seu pai que você mexe com radiestesia? Já! Agora ele é um dos meus maiores seguidores, todas as lives ele tá ao vivo, tá sempre torcendo. Inclusive, não só o meu pai, mas o pai dele. O pai dele, em um almoço de família, entrou pro Fórmula de Lançamento e agora pro Insider, né? Que massa, show de bola. A gente virou testemunha de Érico, a gente tá batendo de porta em porta. Vocês precisam assistir. Adventista do 7º dígito. Isso, exatamente. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês e agradeço muito a generosidade desse bate-papo, né? De vocês pararem o dia de vocês. Tá bom? A gente muito agradece. Obrigada por tudo, Érico. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.